Olá, graça eterna, paz eterna, filhos do amado, filho do soberano, de filhos do Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna do Evangelho eterno. Amados, o nosso texto é um texto muito do Evangelho do apóstolo Paulo, da carta do apóstolo Paulo, Evangelho da graça eterna, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, que ele fala sobre molde, não se moldar. Capítulo 12, verso 2. Não se moldar, quando ele diz mundo, não é o mundo criação de Deus, é os valores. Não se moldar aos valores. E eu sempre leio a versão Almeida, a revista corrigida, a revista atualizada. E hoje eu quero ler primeiramente a NVT. Eu achei muito interessante a versão NVT, né? Versão Novo Tempo. Achei muito interessante essa versão, né? Que diz assim: não imiteis o comportamento e os costumes deste mundo. Não imiteis o comportamento e os costumes deste mundo. Como eu já falei, não é o mundo criado por Deus, porque o mundo criado por Deus, ele é perfeito, né? É os valores. Sabemos que os valores de Deus, a lei de Deus, o amor de Deus, ele não se molda, né? Ele é eterno, né? Então não imiteis o comportamento e o costume deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós todos. Eu achei muito interessante essa versão Novo Tempo. Achei muito interessante, né? Eu sempre leio outras versões, como eu já falei. Então, amados, como eu já falei, na versão aqui corrigida, né? Almeida corrigida, diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Como eu já falei, não é o mundo criado por Deus, porque o mundo criado por Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. É o molde do sistema, né? Os valores estão... Aquilo que meu avô dizia, meu sábio avô que já está na glória, conhecimento do meu avô era da roça. E ele dizia: vai chegar o tempo que o certo vai estar errado e o errado vai estar certo. A pessoa certa, a pessoa que anda nos moldes do evangelho, eles vão ser desprezados. E aqueles que andam conforme o sistema, a palavra sistema, eles vão ser aplaudidos, vão ter, né? Então, está acontecendo hoje, né? Então, nesta versão diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados queridos, a transformação é na mente. Eu conheço tantas pessoas, tantos conhecidos que mudaram de vida. Hoje tem um padrão de vida favorável, hoje são empresários, mas eles não mudaram. O seu comportamento, ele continua sendo o mesmo, ele continua tomando um cafezinho naquela barraquinha da esquina, né? Eles não mudaram, eles continuam a mesma essência, a mesma simplicidade. Já em outros casos, tem pessoas que conseguiram alguma coisa, ficaram arrogantes, ficaram prepotentes.
Já em outros casos, muitos conseguiram algo, têm uma vida favorável hoje, mas a mente dele continua no degrau 1. Não continua, não, a mente dele não está de acordo com aquilo que ele está vivendo, né? Mudou, Deus abriu as portas, mas a pessoa continua se vendo como pobre, nu, miserável. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Então o apóstolo Paulo, ele não se molde nos padrões deste mundo. Os padrões deste mundo, qual é o padrão deste mundo? Deste mundo, não é o mundo de Deus. O mundo de Deus é perfeito. O mundo de Deus é amar, perdoar, né? Alimentar quem tem fome, cuidar dos órfãos, das viúvas, como o apóstolo Paulo fazia. Esse é o mundo de Deus, é um mundo de amor, um mundo de perdão, um mundo de justiça. Não é o mundo de Deus, porque o mundo de Deus é perfeito. Não se molde ao padrão deste mundo, é os costumes, o sistema, porque hoje é aplaudido de pé o erro. O erro é aplaudido de pé hoje, né? Mas só que nós sabemos que o mundo não é a criação de Deus, como eu já falei, o mundo é perfeito. O mundo que Deus fez é perfeito. Não vos conformeis com o sistema, com o que é ensinado, com o que é divulgado, com o que a mídia, a imprensa mostra que é certo. O que é certo é o ensinamento dos pais, é o amor dos pais, é o ensinamento de Deus. Não é o que a mídia, a imprensa mostra que é certo. Isso aí não tem nada a ver com o mundo de Deus. Tem nada a ver. Transformação é na mente, não na roupa, como eu já falei, não no que possui. A gente vê pessoas que têm condições, a gente vê empresários aí que é simples, né? Simples, aquela simplicidade. Já a gente vê muitas pessoas que muitas vezes não tem nada, mas é arrogante, Então tem essa diferença, né? Então, ser transformado é através da mente, do modo de pensar, do modo de agir, é nunca trocar os padrões, os ensinamentos, a ciência de Deus e os ensinamentos de Deus, que é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Esse nível, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Porque em tudo que você está amando o próximo, você está amando a Deus. Em tudo que você está fazendo para o seu próximo, você está fazendo para Deus. Amém? É uma sintonia perfeita, né? Então, os valores de Deus não mudam. Os valores de Deus, ele não muda de acordo com o sistema. É imutável. Os valores de Deus, a doutrina de Deus, os ensinamentos, não muda. Amar é amar. Não, você amava, agora não ame mais não. Você perdoava, não perdoe não. Não perdoe mais não. Os ensinamentos de Deus é amar, perdoar, se colocar no lugar da outra pessoa. Você quer entender a outra pessoa, se coloca no lugar dela. Então, os valores de Deus não mudam de acordo com o sistema. Então, nós não podemos se conformar. Os valores de Deus não se ajoelha, não se acocora para o sistema. Ele é eterno. Deus é poderoso, Deus é onisciente, onipresente. Nós estamos vivendo, amados irmãos, tempos de escuridão. Nós estamos vivendo tempo de escuridão. Estamos vivendo tempo de escuridão. Você não pode chegar para uma pessoa e instruir ela, exaltar ela no ensinamento da palavra. Tem que ter o maior cuidado, né? Então nós estamos vivendo tempos sombrios. Então a forma do mundo, essa forma do mundo não é a forma de Deus, não é a forma do filho, do cristão. O certo, como eu já falei, hoje é errado, o errado é certo, né? Então nós temos que renovar a nossa mente, a nossa consciência. É uma metanoia na mente. Uma metanoia na mente. Então esse texto me chamou muita atenção. Esse texto, esse capítulo 12 de Romanos, nessa versão Novo Tempo, me chamou muita atenção, porque eu sempre prego,
você entrar no canal Abençoado em Graça, eu tenho ministrações aí sobre Romanos 12, mas essa nova versão NVT, Novo Tempo, me chamou muita atenção, porque é muito claro para a gente entender. Não imiteis. As pessoas querem imitar hoje comportamento, os jovens. Nós temos que ter muito cuidado no nosso jovem. Nosso jovem hoje quer imitar aquilo que não é bom para a vida dele, aquilo que não é o que Deus quer para a vida dele, mas ele quer imitar porque fulano é famoso, porque fulano está dizendo que está certo. Nós temos que continuar nos ensinamentos dos nossos pais, no ensinamento de Deus que foi dado aos nossos pais. Nós temos que não mudar, não se moldar ao ensinamento do mundo, o ensinamento do sistema. Então não imiteis o comportamento e o costume deste mundo, deste século, mas deixe que Deus os transforme, deixe que o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Cristo ressuscitado, o transforme, seu modo de agir, seu modo de pensar. Eu tenho uma mensagem aí que eu toquei nesse assunto, uma amada irmã, ela, uma empresária, tudo, ela foi fazer um exame de rotina, descobriu que ela estava com câncer, e ela fazendo quimioterapia, lutando, e hoje, depois que ela saiu, depois que Deus tirou ela dessa situação, ela hoje enxerga a vida com outros olhos, não é mais com os olhos embaçados, não é eu tenho, eu posso, não. Deus me deu para, eu sou mordomo, Deus me deu para cuidar, Deus não me deu para guardar, Deus me deu para socorrer o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva. Hoje ela ajuda, hoje ela tem uma obra de caridade, hoje a mulher, você vê o semblante da mulher, hoje ela é alegre, é feliz, ela dizendo a mim, olha, irmão Elias Santos, melhor dar do que receber, é bíblico. Ela diz que quando ela dá, quando ela ajuda o próximo, ela se sente tão alegre, tão feliz. Ela não dá para querer recompensa daquela pessoa, ela dá porque ela sabe que a recompensa vem de Deus, porque Deus deu uma nova oportunidade a ela. O médico havia desenganado ela, dado ela menos de 1 ano, e já faz mais de 3 anos que ela está viva, está bem. E ela disse, olha, Deus me deu uma nova oportunidade para fazer diferente. Então, amados, isso é muito importante. Então, não imiteis o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, no seu modo de agir, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a nossa mente sofre uma metanoia. A gente muda, a gente não se apega, a gente tem muito de dizer isso, a minha esposa. Não, ela não é minha. Deus me deu para cuidar dela. Ela para cuidar de mim, eu cuidar dela. Meus filhos, eu posso fazer o que... Não é meus. Não é meus. A minha casa, meu carro. Não é nosso. Nós estamos aqui para... Nós somos mordomos. Então, é importante, a gente aprende com os erros, é na luta, é na dor, é no sofrimento que a gente aprende. Então, você está passando por uma luta, uma dificuldade, está enfrentando uma situação difícil, mas a palavra diz está passando. É como você passa por essa situação, não reclamando, não culpando a ninguém, não se tornando uma pessoa má, não se tornando uma pessoa raivosa, uma pessoa violenta. Não, aconteceu comigo, então eu estou assim, agora eu vou... Não, amados. Deus permitiu que isso, como aconteceu com Jó, eu poderia citar vários casos aqui, como aconteceu com José, desprezado pelos seus irmãos, vendido, mas tinha um propósito. Então, tem um propósito no que você está passando, minha amada irmã. Tem um propósito no que eu estou passando. Tem um propósito no que você está passando, abençoada irmã, abençoado irmão. Tem um propósito soberano. Isso aí é para que a gente venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mais uma vez, não se moldem aos padrões do sistema, aquilo que a mídia diz, aquilo que é divulgado, aquilo que parece
é uma tela de descanso. Uma tela de descanso, isso, o que a mídia mostra. Não, é uma tela de descanso. Se molde sua mente, seu comportamento, sua mente, seu comportamento, sua mente, seu comportamento, sua mente, seu comportamento, pelos moldes da palavra de Deus. Amém? Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Te agradeço por esta palavra. Te agradeço pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, onde abundou a dúvida, o medo, que superabunde a tua graça, a tua paz. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Graça eterna, paz eterna.